Vamos na conexão com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, economista, também sócio fundador da Tendências Consultoria. Já está aqui conosco. Ministro, muito bem-vindo ao BMC Marketing. Um prazer falar contigo nessa tarde. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar com vocês. Ministro, queria saber a opinião do senhor a respeito desse arcabouço. Ontem, inclusive, a gente começou a ter algumas impressões sobre essa nova regra fiscal, principalmente com essa situação privilegiando ou pelo menos dando ênfase na arrecadação, nas receitas. Inevitavelmente, vamos ter um aumento de impostos. Tem espaço para isso, ministro? Olha, aumento de imposto sempre é possível. Tá? E o Congresso brasileiro tende a apoiar aumento de imposto. Aumento de gasto, aumento de imposto são temas muito aceitos no Congresso brasileiro há muitos anos. Né? Agora, como você disse, é um arcabouço fiscal que tem uma vantagem de ter um limite de gastos, e talvez por isso o mercado se animou ontem, né? Mas ao mesmo tempo faz uma inversão, ou seja, no teto de gasto, o gasto era um teto, agora é um piso, ou seja, a despesa pública sempre aumentará, sobretudo se ela crescer mais rapidamente do que a expansão do PIB. Não é? Então, eu acho que tem um aspecto positivo, porque significou um alívio, digamos assim, para os analistas, para os mercados, de que não prevaleceram as ideias do PT nesse processo, embora eles digam que prevaleceu. Né? Então, qual é? A ideia de que não teria teto de gastos, a ideia de que seria a dívida pública, e como a gente sabe, isso não é uma âncora frágil, não funcionou em canto nenhum, nem na Alemanha, né? O limite de dívida na zona do euro, que é de 60% do PIB, foi desobedecido algumas vezes entre os países mais ricos da região. Mas eu acho que foi uma boa notícia, não é? Agora, é um arcabouço com um monte de problemas. Em primeiro lugar, o crescimento da despesa só acontecerá se houver aumento da receita. E aumento de receita costuma acontecer ou com um grande boom de commodities que eleva o nível de expansão da economia brasileira, ou por aumento puro e simples de alíquotas de impostos existentes. Não raro a criação de um imposto novo, como foi o caso da CPMF. E tem uma questão que eu considero mais relevante, é que esse arcabouço deixa intocado o principal problema da situação fiscal do Brasil. O calcanhar de Aquiles da situação fiscal do Brasil é o nível de despesas obrigatórias. 5 grupos de despesas: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais representam aproximadamente 95% da despesa, ou seja, apenas 5% representam gastos discricionários, aquela que o Congresso e o governo podem determinar a aplicação sem obrigatoriedade, tá certo? Então, isso é um problema dos mais graves do Brasil. Não existe paralelo no mundo. A média mundial de rigidez é de 50%. Em outras palavras, os governos têm metade do orçamento para desenvolver políticas públicas de crescimento econômico, redução da pobreza, redução da desigualdade e assim por diante. Né? E além de manter intocado esse problema, né, esse arcabouço cria outros, né? Porque ele, como você bem assinalou no começo, a despesa só cresce se houver aumento de receita. Né? E outra coisa que é relevante assinalar também é que o principal fator de risco no Brasil é a hipótese de uma trajetória ascendente da relação entre a dívida e o PIB. E esse arcabouço não vai nem estabilizar, nem reduzir essa relação. Por quê? Primeiro, porque a relação cai quando o país gera
um superávit primário. Nesse caso, haverá déficit primário em 2023, déficit primário em 2024, o superávit primário só vai aparecer em 2025 e 2026, a ordem de 1,5% do PIB somados, né? E para que essa relação de dívida pública estabilize, é necessário, segundo diferentes cálculos, algo como 1,5%, 2,5%, às vezes 3% do PIB segundo, dependendo de quem faz esse cálculo. E daí há um otimismo muito grande do governo achar que esse arcabouço fiscal vai resultar numa restauração do grau de investimento para o Brasil, que foi perdido em 2015 por razões fiscais e de má gestão econômica, como a gente sabe, o desastre do governo Dilma, não é isso? E a experiência e a literatura mostram que quando o país perde o grau de investimento, e principalmente por razões fiscais, ele pode levar 10 a 20 anos para recuperar. E por último mesmo, vamos dizer, por hora é uma declaração de intenções. É um programa, tem aspectos a ser ressaltados, elogiados até, mas o que vai acontecer no Congresso? Será que vai haver exceções? Uma das vantagens dessa regra é que não tem exceções, além daquelas que eles indicaram do Fundeb, né? e da despesa com enfermeiros. Mas haverá pressão do setor privado e do próprio partido, do próprio PT, né? Para abrir exceções, que não se aplica a investimento, a ciência e tecnologia, a cultura e assim por diante. E se for assim, o arcabouço vira uma tábua de pirulito cheio de furos e ele perde qualquer relevância e nós voltamos ao problema anterior. Ministro, boa tarde. Teve uma parte deste arcabouço fiscal que gerou uma dúvida, né? Uma das regras diz que é inflação mais 0,6%, podendo ter um teto de inflação mais 2,5%, né? Nas despesas públicas. Uma outra diz que a variação da despesa está a 70%, né? Da arrecadação. Como é que o senhor vê essas duas regras coexistindo e qual seria a melhor ou talvez a menos pior na visão do senhor? Olha, em primeiro lugar, não é 70% da arrecadação. É 70% do aumento de arrecadação. Perfeito. Agora, essas duas regras, o mínimo de 0,6 e o máximo de 2,5, a rigor, tem o objetivo, primeiro, de estabelecer um piso para a despesa. Segundo, evitar que uma arrecadação muito forte do governo resulte num aumento também forte da despesa. Né? Então, eu acho que essa regra podem conviver. Como eu falei antes, ela estabelece um piso e um limite superior para o crescimento da despesa. Mas a questão básica continua sendo a rigidez orçamentária. Né? Eu acho que o ministro negou que esteja nos planos do governo aumentar a carga tributária, mas eu acho que ele vai ter que se retratar, porque ele próprio já anunciou que a reforma do imposto de renda virá depois da aprovação da reforma da tributação do consumo. E o candidato mais forte para ter aumento de tributação são os dividendos, né? Existe um mito no Brasil de que o país não tributa dividendos. Esse mito foi construído pelo Paulo Guedes, pelo ex-ministro Paulo Guedes, e por alguns analistas que diziam que só a Letônia e o Brasil não tributam dividendos. Isso não é verdade. Né? O que houve no governo Fernando Henrique foi uma opção para tributar todo o lucro na pessoa jurídica e não distribuir por dividendo. E por isso que a tributação da pessoa jurídica aumentou de pouco mais de 20% para 34%. Então, se houver uma tributação de dividendos agora, sem reduzir a tributação da pessoa jurídica, vai ser um horror. Né? E tem mais outro problema, que nem sempre se leva em consideração, é que o imposto de renda pertence não apenas ao governo federal, ele pertence também aos estados e municípios. E ele tem uma vinculação a fundos regionais de desenvolvimento. Em resumo,
49,5% ou 50% da arrecadação de imposto de renda são distribuídos a estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento. O que significa que para o governo obter uma mesma quantidade de arrecadação para a União, ele tem que cobrar o dobro. Não é tão simples como está se falando. Por outro lado, se ele optar por tributar o imposto sobre o consumo, isso vai em contradição com a proposta de reforma tributária, que vai acabar essa bagunça de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Não é tão simples quanto parece. E suposto, deixa eu me repetir, uma coisa, há um certo otimismo de parte do governo quanto à operacionalidade e efeitos desse arcabouço fiscal. Maílson Cabral aqui falando, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Vamos levar em consideração que o governo não mude nenhum tributo, zero. Por algum motivo milagroso, nada muda em tributação. Quanto o PIB deveria crescer para se tornar plausível, factível essa ideia desse projeto? Olha, eu acho que é um cálculo muito difícil de fazer, mas eu vi alguém fazendo o PIB teria que crescer uns 3% a 4%. E isso também é praticamente impossível, né? Porque o Brasil tem um problema sério de baixo crescimento. Isso é resultado de anos, décadas de complicações que reduziram a produtividade da economia e o potencial de crescimento. Isso teve a ver com a bagunça do sistema tributário, a pobreza da infraestrutura e a má operação da logística, a má qualidade da educação. A gente sabe que o Brasil, na avaliação do PISA, o teste de PISA da OCDE, o Brasil está na rabeira dos países avaliados, né? São 70 e poucos, o Brasil está 68, 69. A qualidade da educação no Brasil é lamentável, embora o país gaste proporcionalmente em educação mais do que os países ricos. A gente gasta 6,3% na educação e os ricos gastam 5,8%. E por isso, a nossa projeção na tendência, que é corroborada por outras consultorias e Departamento Econômico de instituições financeiras, a média de crescimento do próximo período atual, melhor dizendo, é de 1,5% só. Quer dizer, pode até crescer mais, mas aí dá errado, né? Se começar a gastar dinheiro, não ter limite e tudo, cresce, porque você gera uma expansão de demanda. Como isso não tem uma correspondência no aumento da oferta, isso gera inflação. E aí desaba, né? É o chamado voo de galinha. Uma ação populista para impulsionar o PIB que termina em desastre. Portanto, o PIB não vai ajudar muito para melhorar o denominador dessa equação, né, da relação dívida-PIB, porque esses problemas estruturais que explicam o baixo crescimento do país foram acumulados em 40 anos. Isso não vai ser resolvido em 2, 3 anos de governo. É um processo longo e difícil. Ministro, uma das formas de aumentar a carga tributária seria reduzir alguns subsídios, né, para alguns setores, por exemplo, o agronegócio. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, eu sou inteiramente a favor de reduzir os chamados gastos tributários, incentivos fiscais em profusão que o Brasil tem. Isso equivale hoje a mais de 300, perto de 400 bilhões de reais. Mas uma coisa é fazer, é dizer, outra coisa é fazer, certo? Primeiro, quem vai eliminar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus? Por exemplo, né? A Zona Franca de Manaus está sendo, digamos assim, excluída da proposta de reforma tributária do consumo, explicitamente, porque os autores perceberam que não há condições políticas de acabar isso da noite para o dia. Por outro lado, o Simples, que é um horror em termos de qualidade de um tributo, né? E cria incentivos às empresas continuarem sempre pequenas e, portanto, de baixa produtividade, o Simples tem amplo apoio da sociedade, tem associações comerciais como a de São Paulo, que fica batendo o tempo todo que o Brasil devia ser tudo simples. Quem vai acabar com o Simples? Não vai, certo? A ideia é que o Simples também virou um sistema, um regime complicado, é que se
a proposta de reforma tributária for aprovada, será aberta a possibilidade de os que pagam pelo Simples optarem pelo novo sistema, que vai ser até mais simples, né? E aí você tem todo um lobby da indústria automobilística, da indústria química e assim por diante, né? Então, olha, desde que eu me entendo de gente que se fala que vamos acabar esses incentivos fiscais. E nos últimos anos só fez aumentar. Maravilha. Ministro, eu quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Volte sempre. Um abraço, um ótimo fim de semana. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar.